Aqui enquanto eu vou conversar com vocês, porque eu quero alimentar esse canal independente de muita coisa, sabe, gente? Eu quero criar ele de uma forma bem tranquila. Eu estava pensando aqui, o despertar, o povo entrou muito na moda, né? Esse negócio de despertar. O despertar real, o despertar de verdade, espiritual, a- ele te liberta de alguns padrões, sabe? O que eu tenho visto muito, e isso é uma coisa que aconteceu comigo. Sabe quando você entra nesse mundo porque você gostaria, você começa a entender várias coisas. Você tem várias questões, você tem vários problemas. O dinheiro não chega, você não consegue ser próspera, você não consegue arrumar um parceiro, uma parceira boa. E aí, nessa jornada, você começa a entender por quê. O que aconteceu? Foi bem no meu início ali. O que foi que aconteceu? E aí, quando você começa a entender o que aconteceu, você meio que começa, tipo assim, pronto, agora eu tô entendendo de onde é que vem. Deram um grito aqui. Eu entendo, eu entendendo de onde vem isso, vai mudar muita coisa, porque antes eu pensava que eu estava quebrada, né? Quebrada como pessoa, que, sabe, vivia uma procura. E aí você encontra um tipo de resposta. E aí você começa a falar assim: caraca, então não tem nada de quebrado comigo, são padrões, são crenças, são entre outras coisas. E aí você vai nesse mundo quântico maravilhoso, onde você entende as coisas, você pensa, sente, cocria. Só que aí você vai até certo ponto e depois você volta àquela estaca zero, ou aquilo que você gostaria que tivesse, né? É um sentimento. Eu sentia muito um buraco que eu imaginava quando eu viajar para fora, que era um sonho, isso vai mudar. Quando eu tiver um trabalho que não é ali, tipo, trabalhando para as pessoas, eu trabalhei em algumas empresas e chegava num certo limite, eu já queria sair, eu não aguentava. Vai ser diferente. Quando aí eu comecei a minha empresa e pensei, pronto, agora eu faço tudo. Aí fui para a meta financeira. Quando eu ganhar tantos mil, eu vou me sentir satisfeita. E era um negócio que nunca se encontrava. E tome fazer curso de espiritualidade, de entendimento sobre as coisas. E tem uma hora que você cansa de ir para esse passado, você cansa de não ver a vida acontecendo, você simplesmente cansa. E aí foi que eu entendi muita coisa, sabe? De que, poxa, a nossa vida é para perseguir as coisas, a nossa vida é para viver correndo atrás de arrumar, sabe, cada regrinha, cada coisa para aquilo estar acontecendo na vida. E acabou que meio que houve uma desassociação. Tipo, quem é a Diana? Porque eu era um apunhado de coisas do meu passado. Eu era um punhado de ideias sobre como aquilo tinha surgido. E acaba que você fica tanto nesse passado que você pensa, e aí, como é que a gente constrói algo daqui para frente? O que é a vida daqui para frente? E é punk, é punk. Porque você entende, mas na prática as coisas não mudam. Aí você se pergunta, que caminho espiritual é esse que, em vez de me trazer liberdade, está me aprisionando? E nos últimos tempos, eu criei uma certa fobia para sair de casa, fobia para acessar a realidade, porque a realidade é o quê? A vida acontecendo. A vida, ela está acontecendo. Eu comecei a ter muitas conversas com pessoas que era só sobre as mesmas coisas, era sobre mentalidade, era sobre crenças, era sobre entender padrões para poder criar uma vida melhor, sem você conseguir de fato viver essa vida. Porque a vida ela está acontecendo lá de fora, ela está acontecendo lá de dentro, e não é sobre você entender mais, é você ter condições de encarar esse desafio sem meio que se afundar, sabe? E aí, foi muito louco porque eu tava me sentindo esgotada, esgotada.
E eu sou uma pessoa muito sensível, muito aberta. E eu comecei a perceber que eu estava meio que passando mal diante das pessoas, em lugares muito superlotados. Eu não tinha mais paciência para algumas conversas com algumas pessoas. E isso, gente, isso é muito nocivo. Eu não sei para quem vai chegar esse vídeo, se vai chegar para pessoas que estão passando por isso, mas a vida ela acontece agora, independente de lado espiritual. Que eu digo lado espiritual não é você andar sem Deus, tá? Porque isso é muito importante, mas você não é só isso. Você está vivendo uma experiência aqui e essa experiência tá te trazendo vários ensinamentos. Só que tem uma hora que a gente tem que partir para o próximo nível, a gente tem que ir para o outro lugar, sabe? E, e às vezes reconhecer também algumas ideias que a gente foi criando sobre essa realidade que talvez não venha mais se sustentando e não venha te trazendo, te entregando uma vida mais saudável, sabe? Eu sou muito a favor da liberdade, da liberdade de pensar, da liberdade de ser você, da liberdade de acreditar o que você quiser acreditar que faz sentido para você. Mas tem que ver até que ponto essa ideia que você entrou não virou um próprio refúgio ou uma coisa que você está deixando de encarar a sua própria vida, de viver a sua própria vida, de fazer o que fazer, sabe? Ou você está só ali refém da sua cabeça e das ideias que você criou. A vida é muito mais do que isso. A vida é uma dança, é uma experiência. As pessoas estão experienciando, as pessoas estão vivendo, e apesar dos desafios, as coisas estão acontecendo. E a gente tem que trabalhar a habilidade de lidar com isso. E não tentar entender o tempo todo. Porque se entender, às vezes, é muito para justificar. E nesse meio tempo eu aprendi muito sobre o tempo de todas as coisas, o tempo de Deus sobre todas as coisas, o tempo do todo sobre todas as coisas. Porque é nesse tempo que vai acontecendo que vão ter clareza, sabe, das coisas. Porque tudo tem um tempo certo, tudo tem que acontecer como tem que acontecer, sabe? E se você tá nesse momento, nessa sensação de, meu Deus, eu tô me sentindo um perdido, eu já investi muito, já fui em vários lugares. Talvez você foi procurar fora um estado que ele é seu com o seu divino, é seu com essa energia, sem tentar se consertar tanto, mas entender como é que eu posso fazer a minha vida mais leve, como é que eu posso usufruir da vida, porque essa sensação de toda vida que eu chegar em tal lugar, eu vou me sentir de tal forma, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E isso também é um mecanismo da tua cabeça para você sempre ir atrás desse objetivo, sempre. E aí eu comecei um detox, já tá com mais de um mês e pouco. Revi toda a minha vida em vários aspectos e o que fazia sentido ou não, sabe? Continuar, levar. E as coisas estão vindo se encaixando, sabe? E às vezes aquilo que você mais queria não era algo para que faz sentido realmente, era algo para tentar conquistar algo que talvez em outro lugar você achou que não conquistaria, sabe? Então essa minha autonomia como terapeuta, isso de fazer trabalho energético, de ver a mudança nas pessoas, trazia uma satisfação, mas era uma satisfação muito longe. É aquela satisfação de fazer para o outro. Mas em que lugar você está fazendo por você? Porque essa automotivação, ela não vem do outro. Isso adoece. Ela vem quando é genuinamente para você. E aí você ajusta o seu negócio, você ajusta a sua mentalidade, você ajusta a sua vida, mas você vai vivendo os processos da própria vida sem se afundar nessa procura infinita pela melhor fórmula, pela melhor coisa, pelo melhor trabalho, pelo melhor mundo, não existe esse melhor, sabe? Existe algo talvez mais equilibrado, talvez que valha mais a pena você insistir, sabe? Vão ter desafios mais gostosos de se passar e não algo que você vai fazer por um objetivo específico e depois vai, tá.
sentir que está se afundando naquilo, sabe? Esse vídeo tá falando sobre um pouco sobre o meu despertar espiritual, mas é muito sobre a gente encarar a vida como vida e entender que isso aqui é muito rápido. Eu tô saindo desse episódio dessa certa fobia. O meu corpo também pagou muito por isso, mas é libertador você ver que você não está preso a nada, a não ser a uma ideia que você criou, que faz parte de quem você é. E até esses desafios, eles estão te impulsionando para algum lugar. Tudo tá a teu favor. Mas se a gente não tiver olhos para enxergar isso, a gente vai achar que tem algo acontecendo. Então, hoje eu entendo toda a caminhada, eu entendo por que que eu tive que passar por isso, eu entendo porque eu tive que investi muito caro em um lugar e aprendi certas coisas. Eu entendi o caminho que eu tive que fazer para poder voltar por um caminho mais leve, ou um caminho que fizesse mais sentido para minha alma. Para minha alma, do que eu acho que faz sentido, porque eu não sei nem o que que ela quer, né? Assim, a gente está aqui no corpo vivendo a experiência, o que ela quer, o que ela quer. Então, se você meio que está decepcionado com esse negócio desse despertar espiritual, que você possa se acolher e entender que está tudo bem com você, do jeito que você é, que as coisas que precisarão ficar claras com o tempo, elas vão ficar, e que qual é a forma que você consegue viver a sua vida hoje sem se sentir tão pequeno, ou tão travado, ou tão injustiçado, ou tão, às vezes, sabe, incompetente, sabe quando a gente não está se sentindo aquela pessoa que veio para fazer o que tem que fazer ou não consegue, isso é só uma visão, isso é só uma sensação que você tem que voltar e fazer as pazes com você e não ficar procurando lá fora por mais e mais respostas e gastando talvez aquilo que você nem tenha para isso, sabe? Eu não sei para quem é esse vídeo, eu veio para eu falar depois aqui de uma oração que eu fiz. E eu tô em paz, sabe? Tem coisas que a gente faz que não é para todo mundo entender, e tem coisas que é sobre você. É a paz que só você encontra em um determinado lugar. As pessoas elas não vão entender, elas não precisam entender. É você estar em paz com você, porque é nessa casa que você mora, é nessa casa que você mora, casa corpo, casa mente. E é nesse lugar que você tem que conseguir ou tentar estar em paz. Tá bom? Um beijo no coração. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. E nos vemos aí em outros vídeos, não sei quando, como, mas é o que quando vem esse ímpeto de criar, tá bom? Um beijo.